Fala, galerinha! Olha o estilo do professor. Só com óculos escuro, curtindo a batida. Vambora! E aí, só na boa? Eu vou na boa, curtindo. Começar nossa aulitia preparada, com muito amor e carinho para vocês. Aqui é a galera da Cultive, maravilha? Dando continuidade aí, pessoal, à nossa saga Física pro Enem. Ciências da natureza e sua tecnologia. Física. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com dilatação dos líquidos, certo? E falar em dilatação dos líquidos, vou tomar um golinho aqui do líquido. Abençoado, a água. Sabe qual é o segundo maior líquido consumido no mundo? É o café. O primeiro é a água e o terceiro é a pinga. Na minha casa tem goteira, pinga em mim, tchutchac, pinga em mim, tchutchac. Beleza, galera? Começando nesse ritmo, nesse embalo gostoso. Vamos lá? Preparadinho? Então vamos. Dilatação dos líquidos. Os líquidos, assim como os sólidos, sofrem dilatação ao serem aquecidos. Ao ser aquecido, o conjunto recipiente mais líquido, ele vai dilatar. É evidente que o frasco que contém o líquido vai dilatar assim como o líquido. Contudo, esse apresentará apenas dilatação aparente. Sublinhe isso aqui, galera, importante. Sublinha a dilatação aparente. A dilatação real que o líquido sofre é maior que a dilatação aparente e é igual à soma da dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Isso aqui que eu falei, pessoal, é o seguinte. Você tem lá uma panela, tá? Com água. Vamos colocar água lá. Aqueceu o conjunto, panela e água. A panela é sólida, a água é líquida. Ou seja, o conjunto sólido líquido vai dilatar. Nesse testículo que você leu aqui, ele quer dizer o seguinte, que pelo fato da água dilatar e o sólido também dilatar, a panela, aquilo que a gente diz que transborda, né? Ou que extravasa, libere, entendeu? Essa parte que extravasa ou que transborda é a parte que a gente chama de aparente. Que aparente você viu. Concorda que se você tem um recipiente completamente cheio, aquece o conjunto, recipiente mais líquido, e nada extravasa, acontece o quê? Que aparentemente você vai dizer que nada dilatou, mas está errado porque dilatou. Você só não viu. Nossa, quase que eu enfio o dedo no zóio. Beleza? Então olha só. O que ele falou pra gente, vamos transformar agora em números, tá? Em letras. Dilatação real do líquido. Nós temos aqui a equação, certo? ΔVL igual a V0 vezes gama do líquido vezes a variação da temperatura. O que é o ΔV? Variação do volume. O que é V0? Volume inicial do líquido. Que letra que é essa aqui, pessoal? Essa letra aqui é uma letra grega, que é o gama, certo? O que é o gama? É o coeficiente de dilatação volumétrico. Se você ainda tem dificuldade com essas letrinhas gregas, assista a nossa aula sobre dilatação dos sólidos, que a gente tem aí a introdução desse conteúdo, beleza? Então aqui a gente já está dando continuidade à dilatação, tendo em vista que vocês já viram a aula de dilatação dos sólidos. É a mesma ideia, beleza? Dilatação aparente, volume de líquido extravasado, volume de líquido que foi o quê? Transbordado. Toda vez que você ouvir essas duas palavrinhas, transbordado e extravasado, está associado ao aparente, tá certo? Então, variação do volume aparente, perceba que esse volume inicial é o mesmo que esse volume inicial, gama aparente e variação de temperatura. Dilatação do recipiente, olha só. Também, ó, o líquido aqui, o volume inicial do líquido é igual para os três, tá? Dilatação do recipiente. Temos a variação do volume do recipiente, R de recipiente, o volume inicial do líquido, mais uma vez, o gama do recipiente e a variação de temperatura, tá certo? Perceba que o gama, eu tenho o gama do líquido, o gama aparente e o gama do recipiente.
São valores diferentes. Portanto, cuidado na hora de montar a equaçãozinha lá. Importante, isso aqui é muito importante. Qual que é a importância disso? Para você usar a fórmula de forma correta, você não pode colocar lá o gama do líquido no lugar do gama do recipiente, tá certo? Então aqui você tem a relação. A variação do volume do líquido é igual à variação do volume do recipiente mais aparente. Logo, o gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Aqui, pessoal, esses pontos de interrogação aqui, troca o ponto de interrogação por gama. Nossa, que gama horrível. Parece uma bunda de ponta cabeça. Não parece uma bunda de ponta cabeça? Então vamos lá, eu tenho aqui o gama, esse cara aqui, tá? Onde está lá o ponto de interrogação, esse pontinho aqui. Isso aqui é o gama, certo? Então, gama L é o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Gama AP é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. E o gama R, coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Lembrar, pessoal, que na dilatação nós temos o alfa, nós temos o beta e nós temos o gama. Qual é a diferença? Alfa, para lembrar, né? Linear. Beta, superficial. Gama, volumétrico. Beleza? Opa, eu coloquei o acento no lugar errado. Volumétrico, né? Não é volumétrico. Errei lá. Maravilha. Então aqui eu tenho aqui eu tenho aqui, foi ótimo. Nesse slide eu tenho um desenho. O que é esse desenho? Olha só. Então eu tenho aqui o recipiente completamente cheio, certo? E esse recipiente ele vai ser aquecido. Depois que ele é aquecido, o conjunto dilata. Qual é o conjunto? Recipiente, líquido. Uma parte extravasa. Isso quer dizer o quê? Quem dilata mais, o líquido ou o recipiente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, o líquido. Perfeito. Se o líquido dilata mais e os dois sofreram a mesma variação de temperatura e ele estava completamente cheio, uma parte vai transbordar. Essa parte aqui que transbordou, a gente chama de dilatação aparente. Beleza? Então nós temos aqui, ó, sistema sendo aquecido, coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, do líquido e o aparente. Depois de ser aquecido, o que acontece? Uma parte extravasa. Isso significa o quê? Que o líquido dilata mais do que o recipiente. Tá certo? Maravilha? Tranquilo? Agora vamos falar de um troço muito interessante, galera, que é o comportamento anômalo da água. O que seria essa anomalia? Preste atenção no seguinte. Os corpos tendem a aumentar o seu volume quando eles recebem calor. Então, quando há dilatação, o volume aumenta, tá certo? O volume aumentando, a densidade diminui. Por que isso? Olha só. Densidade igual a massa sobre volume. Se o volume aumentar, a densidade vai diminuir. Por que a água tem essa característica de anomalia? Vamos lá. Existem algumas substâncias que em determinados intervalos de temperatura sofrem o processo inverso ao normal. Ao aumentar a temperatura, eles diminuem o volume. Nesse intervalo, essas substâncias apresentam coeficiente de dilatação negativo. Então, a água tem esse comportamento anômalo de 0 a 4 graus Celsius. E esse comportamento anômalo faz com que nós tenhamos vida na água doce. Por que isso? Deixa eu só comentar para vocês aqui rapidamente o porquê isso. Perceba só, se essa água, ao receber calor, ao invés de dilatar, contrair, certo? Ela tem um processo inverso, não é? Então, essa água, ao invés de aumentar o seu volume, ela diminui o volume, aumentando a densidade. Aumentando a densidade, ela fica mais densa, ou seja, ela afunda. Se a água não tivesse esse comportamento anômalo, lá nos polos, né,
A superfície da água, se você reparar, ela está congelada. Todo o restante está no estado líquido. Se a água não fosse anômala, eu teria toda essa água congelada, evitando a propagação da vida marinha. Beleza? Então vamos nessa. Exercise number 1. Uma certa quantidade de chá fervente é despejada em um recipiente de vidro, certo? O recipiente quebra-se, provavelmente devido a... Então vamos lá. Uma certa quantidade de chá fervendo, então temperatura elevada, é despejada em um recipiente de vidro. Logo, esse recipiente vai dilatar. O recipiente quebra, provavelmente devido ao quê? Coeficiente de dilatação do recipiente é muito elevado. Coeficiente de dilatação muito elevado significa que ele dilata muito, não é? O recipiente permite que o calor se propague com facilidade. Nada a ver. Dilatação não uniforme do corpo do recipiente. Ah, isso mesmo, ele dilata de forma não uniforme e faz com que o copo se trinque, né? O copo se quebre. Então essa aqui, ponto de fusão, não, nada a ver. Temperatura, tá por fora. Vamos ver se é essa aqui mesmo? É essa aqui. Verde cultive quer dizer que está certo. Então, você colocou lá um líquido muito quente no recipiente que estava à temperatura ambiente. Esse recipiente trincou. Por quê? Porque a dilatação não é uniforme, certo? Por fato de ser uniforme, dilata um pouco mais para cá, dilata um pouco menos para cá, ocorre o quê? Um desequilíbrio e ele quebra. Beleza, galera? Vamos para o exercício 2. 2 is like a being come true, and all with those things come true. Dois recipientes de mesmo volume A e B possuem coeficiente de dilatação gama A e gama B. Tal que o gama A é maior que o gama B. Então vamos lá. Se o coeficiente de dilatação está associado à quantidade de calor para a variação da temperatura, quanto maior o gama, quanto maior o gama, maior a sua dilatação para cada grau de temperatura que varia. Então, quanto maior o gama, certo? Mais o corpo se dilata, tá certo? Belezinha pura? Tudo bem isso aí? Por que eu sei disso? Vamos só colocar aqui um detalhe. Olha só, vou apagar tudo aqui para usar aquele espaço ali. Olha só que legal isso. A unidade do gama, ou a unidade de qualquer coeficiente de dilatação, tanto ele sendo linear, superficial ou volumétrico, é grau Celsius a menos 1, ou 1 sobre grau Celsius, certo? O que essa medida 1 aqui é? Depende do que a gente está trabalhando, né? Se a gente está trabalhando com ml, é ml. Se está trabalhando com área, é área. Então, se a gente está falando em volume, é uma unidade volumétrica. Certo? Então, se eu tenho lá 1 grau Celsius a menos 1 e eu tenho 10 graus Celsius a menos 1, para cada 1 grau de variação de temperatura, esse cara varia uma unidade volumétrica. Para cada 1 grau de variação de temperatura, esse cara varia 10 unidades volumétricas. Ou seja, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior a dilatação. Tá certo? Pegou aí? Pegou? Então vamos embora. Então eu tenho que o A é maior que o B, logo o A dilata mais, tá? Se o nível do líquido é o mesmo nos dois recipientes, para uma mesma elevação de temperatura, em qual deles o nível final será maior? Vamos responder? Então, o nível final será maior no recipiente A, que usa o gama A, tá certo? Então, por que eu sei disso? Vamos colocar um acento no nível. Por que eu sei disso? Porque eu sei e acabei de explicar para vocês, né? Quanto maior o gama, maior a dilatação. Se os dois têm o mesmo nível, sofrem a mesma variação de temperatura, em qual deles o nível será maior? Naquele que tem uma dilatação maior, que é o A de amor. Beleza? A já respondemos lá. B. O que aconteceria com o nível do líquido nos dois recipientes se o coeficiente de dilatação dos dois fosse o mesmo? O que aconteceria se o nível
O que aconteceria com o nível se o coeficiente fosse o mesmo? O nível final seria igual nos dois recipientes. Então, no primeiro lá, eu tenho que o nível final vai ser maior no A, porque o coeficiente dele é maior. A pergunta do B é, e se agora eu coloco o mesmo líquido? O que acontece, né, com o mesmo coeficiente de dilatação? A variação volumétrica será a mesma, o nível será o mesmo. Tranquilite? Agora, atenção para o exercício 3, que é um exercício bem tranquilão lá, mas é heavy metal, tá? Uma chapa metálica de área 1 metro quadrado, ao sofrer certo aquecimento, dilata 0,36 milímetros quadrados. Com a mesma variação de temperatura, um cubo de mesmo material com volume inicial de 1 decímetro cúbico dilatará... Vamos calcular isso aí. Deixei um slide separadinho aí só com... Eita ferro! Só com os resultados aí. Já sei que é 0,54. Vamos chegar atrás desse cara. Primeira coisa, a equação diz o seguinte. Variação do volume é igual ao volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. Isso aqui também... variação de temperatura, certo? Aqui volumétrico, nesse primeiro aqui volumétrico, nesse segundo aqui superficial. Vamos colocar os dados aí que eu tenho. Primeiro, eu sei que o ΔS é igual a 0,36. Confere? Vamos ver a unidade dele lá? 0,36 milímetros quadrados, né? Então, 0,36. Eu sei que o S0... que é o volume inicial, já transformando para milímetro quadrado, é 1 vezes 10 a sexta, certo? Agora, atenção, o que eu sei? Eu sei que o beta, galera, o beta é 2/3 do gama. Como que eu sei que o beta é 2/3 do gama? Lembrar lá da aula de dilatação dos sólidos, olha só. Gama sobre gama, não é sobre, é vezes, gama sobre vezes 3 é igual a, não é gama, é arfa, arfa é qualidade. Quer ver? Ó, tem que fazer um esqueminha aqui para vocês, olha só. Opa, eita ferro, diminui, isso. 3 vezes alfa é igual a gama. 2 vezes alfa igual a beta. Agora eu preciso relacionar essas duas coisas aqui, né? Então eu posso escrever que 3 vezes alfa igual a gama, 2 vezes alfa igual a beta. Como que eu posso escrever esse trem aí? Posso jogar para cá, então fica alfa igual a beta sobre 2. No lugar desse alfa eu vou colocar isso aqui. Então 3 vezes beta sobre 2 é igual a gama. Portanto, gama é 3 meios de beta. Beleza? Ou posso escrever também que beta é igual a 2/3 de gama. Certo? Tudo bem? Vou ter que usar essa relação aqui. Então, já estava aqui prontinha, né? Eu vou usar ela aqui, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essas fórmulas aqui e eu vou ter que dizer o seguinte. Lá ele falou que a temperatura, a variação é igual. Então, a variação da temperatura volumétrica é igual à variação da temperatura superficial. O que eu vou fazer? Vou igualar isso. Variação da temperatura volumétrica é igual à variação da temperatura superficial. Posso usar o θ ou posso usar o t, não tem problema. Calculando isso aí, eu vou precisar de espaço, tá, pessoal? Eu vou apagar aqui, certo? Vou apagar aqui em cima lá, para a gente usar esse espaço aqui. Então, falei para vocês que esse exercício ele era um pouquinho mais complexo. Aqui eu vou usar essa relação aqui, pessoal. Essa primeira ali, tá? Essa aqui, ó, que está circulada. Então, vamos lá para a variação da superfície, tá? Da área. Então, quanto vale o ΔS? Então, vai ficar 0,36 é igual a 1 vezes 10 a sexta vezes beta. Mas beta é 2/3 de gama vezes Δθ. Isolando esse Δθ aqui, fica Δθ igual a 0,36 vezes 3
né? Divididos por 1 vezes 10 a sexta vezes 2 vezes gama. Guarda essa informação aqui, muito importante, tá? Agora eu preciso apagar o que está aqui embaixo. Que eu vou fazer a mesma coisa, só que para variação agora do volume, tá certo? Então, vou apagar esse doisinho aqui, fechou? Aqui, to make. Então, agora fazendo do volume, vai ficar o quê? Ele quer saber a variação do volume, então eu tenho que colocar lá. ΔV, certo? É igual a 1 vezes 10 a sexta. Por quê? Estou transformando o decímetro cúbico em milímetro cúbico, tá? Tá tudo milímetro cúbico. Vezes gama, vezes Δθ. Vamos isolar esse Δθ? Δθ igual a ΔV sobre 1 vezes 10 a sexta gama. Guarda esse carinha aqui. Agora eu vou pegar esses dois caras que tem asterisco e vou linkar com essa igualdade. Eu preciso igualar isso, porque aqui eu tenho mais que uma incógnita. Então eu igualo para poder cortar essa incógnita aí. Então apagando aqui, ó, essa coluna do meio, apagando essa coluna do meio, apagando a coluna do meio, eu vou igualar esses dois monstrinhos aí, né? Se tá com dúvida, volta lá um pouquinho na nossa aula e vamos fazendo desde o início, tá? Então vai ficar assim, ó. 0,36 vezes 3 sobre 1 vezes 10 a sexta vezes 2 vezes gama é igual a ΔV sobre 1 vezes 10 a 6 gama. Olha que beleza. Posso cortar... Opa, volta. Posso cortar 10 a 6 com 10 a 6. Gama com gama. Então, ΔV vai ser igual a esse resultado aqui. Aqui corta, dá 1,5. 0,36 vezes 1,5, ΔV igual a 0,54 milímetros cúbicos. Tá aí, galera! Conseguimos! Deu um trabalhinho, né? Mas a gente foi que foi. Usei as relações matemáticas, usei o conhecimento da física, né? O tutano ali. E dale! Beleza, galera? Ficou tranquilo aí? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vamos para o próximo. Olha só. Um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina e encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius, temperatura inicial. Aquecendo-se o frasco com a glicerina até 90 graus Celsius, observa que 352 ml de glicerina transborda do frasco. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação linear, então ele quer saber o alfa do frasco é... Então vamos lá, ele quer saber o alfa do frasco. Então vamos resolver isso aí. Primeira coisa, vamos aos dados. Volume inicial, 10 litros ou 10 vezes 10 a terceira mililitros, ou 1 vezes 10 a quarta mililitros, certo? Outro dado, temperatura inicial, 10 graus Celsius, temperatura final, 90 graus Celsius. Variação de temperatura, 80 graus Celsius. Já calculei, certo? Agora, atenção, variação do volume aparente, 352 ml. Por que eu sei que esse é o aparente? Porque ele falou que transbordou, tá certo? Qual é a pergunta do problema? O coeficiente de dilatação do recipiente. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos encontrar o coeficiente de dilatação. Ele me dá um coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação do líquido, 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, se eu achar o coeficiente de dilatação aparente, eu encontro o coeficiente de dilatação do recipiente. Como eu vou encontrar o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, eu pego esse resultado, divido por 3 e é a resposta. Vamos que vamos, então. Olha só. Só dividir aqui, dividir aqui, dividir aqui. Então, vou ficar assim, ó. Primeiro passo. Vamos encontrar o coeficiente de dilatação aparente. Então, para isso, eu vou usar essa equaçãozinha aqui. ΔV aparente igual ao volume inicial vezes gama aparente vezes variação de temperatura. Qual é a variação aparente aí? 352. Qual é o volume inicial? 1 vezes 10 a quarta. Qual é o gama? Não sei. A aparente. Qual é a variação de temperatura? 80.
Então, o gama aparente é 352 divididos por 8 vezes 10 à quinta. Usei aí a minha notação científica, tá certo? Então, vamos lá. 352 divididos por 800 mil igual a 0,0. Gama aparente vai ser 1, 2, 3, 4. 4,4 vezes 10 a menos 4. Menos 4 graus Celsius menos 1, certo? Sabendo o coeficiente de dilatação aparente, eu uso lá aquela equação. Gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Usando essa equação aqui, galera, eu tenho esse cara, que é quase que a resposta, porque ele quer o coeficiente de dilatação linear. Então, tem que pegar o coeficiente de dilatação volumétrico e dividir por 3. Para fazer essa continha aqui, eu vou usar esse espaço aqui, ó. Vou apagar aqui, apagando, porque aqui eu não fiz conta, né? Aqui só tem dados. Você tem dados em casa? Oh, mentira, brincadeira, não me leve a sério, brincadeira. Então, beleza, apaguei lá, vamos aqui, pimba na gorduchinha, então vai ficar assim, ó. Qual é o coeficiente de dilatação do líquido? Tá aqui no minha colinha, cadê minha colinha? Achei! Então, 5 vezes, vou fazer aqui mais embaixo. 5 vezes 10 a menos 4 é igual. Recipiente, não sei, gama do recipiente mais 4,4 vezes 10 a menos 4. Joga esse cara para cá, vai ficar 5 vezes 10 a menos 4 menos 4,4 vezes 10 a menos 4 igual ao gama do recipiente. Atenção, essa conta de menos eu posso fazer do jeito que ela tá? Posso. Por quê? Porque eu tenho aqui a notação científica com o mesmo expoente. Se por acaso você tivesse expoente diferente, o que você faria? Transforme os dois expoentes no mesmo número. 5 menos 4,4, 0,6 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é o gama do recipiente. Se eu pegar isso aqui e dividir por 3, né? Por que dividir por 3? Gama sobre 3 é igual a alfa. Então, eu tenho que é 0,2 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. Ou 2 vezes 10 a menos 5, é a B de bola. Isso! Mais uma questão destruída aqui na nossa aulitia. Galera, essa aula foi muito boa, fizemos exercício, falamos sobre conteúdo, ou seja, vem comigo. Vem comigo que você vai ser feliz. Vem mais pertinho. Ó, um grande beijo, fica com Deus e fui! Abraço da Cultive pra vocês e ó,